Olá, queridos alunos! Esse é um resumo da aula que eu apresentei no dia 4 de setembro e eu estou gravando ele para quem não pôde acompanhar a aula poder entender agora como é que esses três assuntos, que é a divisão celular, a genética e a reprodução de plantas, como que eles estão relacionados entre si e também eu vou fazer a correção de alguns exercícios. Para começar, eu quero dizer onde é que eu quero chegar com essa aula. Primeiro que reprodução é um assunto bem complexo, que envolve muitas coisas. E também que os assuntos precisam fazer sentido. Não adianta só um monte de textos e assuntos jogados que vocês não consigam conectar entre eles. Então, por isso que eu estou aqui, né, fazendo essa conexão e tentando fazer vocês entenderem por que esses assuntos estão relacionados. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que desde o primeiro ser vivo que existiu no planeta, começou a existir reprodução, né? Não existe vida sem reprodução. Também desde o primeiro ser vivo, também existia material genético, que é o DNA. E desde o primeiro ser vivo, o DNA passa para os descendentes. Então isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que só os animais fazem, isso não é uma coisa que só os seres humanos fazem. Todos os seres vivos que existem no planeta Terra e todos que já existiram se reproduzem e passam seu DNA para os descendentes. Então, por isso que eu digo que a reprodução é algo muito mais complexo do que a gente está acostumado a pensar. E aí eu trouxe essa imagem aqui, essas coisas azuis, se alguém lembra o que é, são bactérias, também conhecidas pelo formato de bacilos, que são esse formato alongado, né, como se fossem bastões. Então aqui a gente pode ver essas duas bactérias que estão aqui, elas estão conectadas. E o que elas estão fazendo? Bom, tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Elas estão se reproduzindo, porque esse é o jeito que as bactérias se reproduzem, né? O principal jeito é simplesmente se dividir ao meio por um tipo de divisão celular chamada de mitose. Então, o que essas bactérias aqui estão fazendo é simplesmente duplicar tudo que elas têm dentro delas e dividir em duas iguaizinhas. E aí, pensando nisso, surge a pergunta: para que serve então a divisão celular? O que isso tem a ver com a reprodução? Então, a gente vai para o nosso primeiro assunto. Então, a gente vai falar desses três assuntos. O primeiro é a divisão celular. Para a gente entender a divisão celular, primeiro a gente precisa entender o que tem dentro da célula e o que precisa ser dividido. Então, aqui essa imagem, eu gostaria que vocês entendessem bem o que é isso aqui. Primeira coisa, isso aqui é uma célula ou uma representação, né, de um esquema de uma célula. Essa parte rosada é o citoplasma da célula e dentro dela, essa parte roxa, é o núcleo da célula. E lá no núcleo da célula, essas coisinhas que parecem um X são o que a gente chama de cromossomos. E bom, o que é o cromossomo? Vocês estão vendo que eles estão se desenrolando aqui, né? E aí, quando ele se desenrola totalmente, a gente vê que o cromossomo, na verdade, é o DNA enroladinho. Então, agora colocando os nomes corretos, né? Isso aqui é o DNA, ou uma fita de DNA, né? Uma dupla hélice de DNA. Aqui eu faço uma pausa para lembrar que quem descobriu esse formato do DNA de dupla hélice, né? Que se enrola sobre si mesma, foi uma mulher chamada Rosalind Franklin. Vocês podem lembrar que há 2 anos atrás eu vim caracterizada dela no Dia Internacional da Mulher. E bom, essas coisinhas que tem aqui tem letrinhas, né? E parecem umas escadinhas. A gente chama de bases nitrogenadas. Então, o nosso DNA está cheio delas. E quando a célula precisa se dividir, ela enrola esse DNA no formato de cromossomos. Então, lá na aula escrita que eu dei para vocês, estava escrito que nós temos 23 pares de cromossomos, então 46 cromossomos nas nossas células, né? Todos os seres humanos têm isso.
E aí a pergunta que chega para vocês é: quando a célula vai se dividir, qual é a primeira coisa que ela precisa fazer? Bom, se cada célula nova vai ser igual à célula anterior, a primeira coisa que ela precisa fazer é fazer o dobro de coisas, né? Porque senão ela dividiria ao meio e cada célula ficaria só com a metade. Então ela precisa primeiro aumentar a quantidade, né? Dobrar a quantidade de coisas dentro dela. E a primeira coisa que ela dobra é o próprio DNA. Então, primeiro ela fabrica o dobro de DNA, por isso que esse processo de divisão da célula, ele demora algum tempo, a maior parte do tempo a célula está fabricando DNA novo. Então, ela fabrica todo o DNA, fica 2 vezes, né, duplicado, para depois ela conseguir dividir. E aqui nessa charge é um exemplo dessa, né, uma brincadeira com a divisão celular, que tem aqui um cromossomo que já está prontinho, né? E desse lado, essa bagunça aqui, tá escrito assim: cara, a mitose vai começar em 5 minutos. Não acredito que você ainda não condensou. Condensar, nesse caso aqui, significa compactar, né? Tornar mais compacto. Então, a condensação, a gente diz que o cromossomo nada mais é do que o DNA condensado, né? Compactado. Imagina como se fosse um novelo de lã, né? É muito mais fácil a gente separar novelos de lã se eles estão enroladinhos, bonitinhos, do que se tiver esse emaranhado de fio todo embolado, né? Então, a célula é a mesma coisa, é muito mais fácil ela dividir o DNA dela para um lado e para o outro, se tiver organizado na forma de cromossomos. Mas na maior parte do tempo, quando a célula não está se dividindo, ela não fica organizada em cromossomos, o DNA fica solto no meio do núcleo, certo? Então, essa é a primeira coisa que ela vai fazer. Ela vai duplicar o DNA e ela vai transformar esse DNA, enrolar ele, condensar ele em cromossomos lá no núcleo da célula. Sabendo disso, então, a gente vai para os 2 tipos de divisão celular. A mais simples é a mitose. Mitose acontece em todas as células somáticas do corpo, ou seja, a célula da pele, a célula do sangue, a célula dos ossos, dos órgãos, do rim, do intestino, do pulmão. Todas elas fazem mitose. Então, vocês veem que aqui a gente tem uma célula com a representação esquemática de 4 cromossomos, né? Lembrando que nas nossas teriam 46, mas aqui, né, para ficar mais fácil da gente entender, eles fizeram só 4. Então, a primeira coisa é a duplicação desse DNA. Então, tá vendo que cada um daqueles cromossomos ali ganhou uma perninha a mais, por isso que ele fica parecendo um X, né? Isso aqui é o DNA duplicado. E depois, cada uma dessas perninhas vai para um lado. Então, vai formar 2 células totalmente iguais àquela célula inicial. Então, na inicial tinha 4, na final, cada uma tem 4 também, certo? Na outra figura, a gente tem a representação da meiose. A meiose ocorre apenas em células reprodutoras. O que são isso? Células que vão gerar descendentes, né, através da reprodução. Então, no caso das mulheres, as únicas células reprodutoras que nós temos são os óvulos, e no caso dos homens, são os espermatozoides produzidos nos testículos. São as únicas que vão fazer meiose. Então, começa do mesmo jeito, né? Uma célula inicial duplica o seu DNA, só que aqui já começam as diferenças, né? Cada cromossomo vai ser dividido, né, em 2 células e depois ele divide novamente. Então, olha só, a célula final aqui tem só 2 cromossomos e a inicial tinha 4. Então, na meiose, cada célula vai ter metade do DNA, metade do material genético. A gente também chama a célula com o número de cromossomos total de 2N, e quando ela tem metade, a gente chama de N, né? Metade de N, metade de 2N é N. Então, aqui, só para a gente lembrar por que existe a meiose, né? Por que a meiose faz metade do DNA? É porque a única função do espermatozoide e do óvulo é se juntarem quando houver a fecundação. Então,
por isso que eles têm metade, né? Lembrando que a gente herdou 50% do nosso DNA do nosso pai e 50% do DNA da nossa mãe. Então, para a gente ser uma pessoa com 100% do DNA, cada uma delas tinha que ter só metade, né? Então, é por isso que a meiose vai gerar células com metade do DNA. E aí, na célula filha, aí sim, tem 46 cromossomos ou 100% do DNA. Aqui a correção de exercícios da atividade 2. Eu pedi para vocês fazerem um quadro com as principais diferenças entre mitose e meiose. Então, para começar, a mitose acontece em células somáticas, que eu falei para vocês que são todas as células do corpo. Soma significa corpo, então todas as células do corpo, com exceção das células reprodutoras. E a meiose, obviamente, acontece apenas nas células reprodutoras, os óvulos nas mulheres e os espermatozoides nos homens. Na mitose, no final de uma célula formam-se duas e na meiose formam-se 4 células. Na mitose, cada célula é idêntica à original e na meiose, no final, cada célula contém apenas metade do DNA da célula original. Aqui a correção de exercício da atividade 3, que eu coloquei lá no formulários Google, que tinha também uma figurinha, né, um meme, que dizia assim: você pode me explicar rapidamente como acontece a divisão celular? E aí, né, tem várias figuras aqui, e aí vocês tinham que dizer se essa figura aqui corresponde a uma meiose ou a uma mitose. A resposta certa é mitose, né? Por que é uma mitose? Porque no final tem só 2 células, né? Lembrando aqui. Se fosse uma meiose, depois disso aqui teria que dividir novamente e fazer 4 células, como está aqui. Agora a gente passa para o segundo assunto, que é a genética. Quem é considerado o pai da genética é este senhor chamado Gregor Mendel, que lá por volta dos anos 1860, então 160 anos atrás, ele começou a fazer experimentos com ervilhas. Ele era um monge, né? E provavelmente ele tinha algum tempo livre, ele cuidava dos jardins. E ele começou a plantar ervilhas, mas mais do que isso, ele começou a observar as ervilhas e ele começou a anotar o que acontecia quando ele cruzava ervilhas com características diferentes. Então, ele analisou várias características, por exemplo, o formato da semente, né, da bolinha da ervilha, se era redondinha ou se era enrugada, a cor das ervilhas, se era amarela ou verde. Ele também analisou a cor da flor, se era branca ou violeta. Ele analisou a cor da vagem, se era verde, amarela, se era enrugado ou se era lisa. Ele analisou a posição das flores das ervilhas, se era mais abaixo ou em cima. E ele analisou o tamanho do pezinho de ervilha, se era um tamanho longo ou curtinho. Bom, o Mendel, apesar de ser um monge, ele foi considerado o pai da genética e as ideias que ele teve lá em 1860 são válidas até hoje. Então, algo muito curioso é que o Mendel existiu quase na mesma época que o Darwin, embora eles não se conhecessem. As ideias que o Mendel teve ajudaram muito a gente entender hoje em dia a teoria do Darwin, que continua também sendo aceita, a teoria da evolução, porque explica como é que as espécies evoluíram geneticamente, né? O que faz o Mendel ser um cientista é que, primeiro, ele fazia experimentos controlados, então ele não simplesmente jogava as ervilhas lá porque ele achava bonito e ficava observando. Não, ele anotava as quantidades de ervilhas que nasciam de cada cruzamento. Então aqui só para dar um exemplo, quando ele cruzava uma ervilha de flor roxa com outra ervilha de flor roxa, apareciam
ervilhas com flores roxas, obviamente, só que para cada 3 ervilhas com flor roxa, aparecia uma com flor branca. E aí vocês me perguntam como é que isso é possível, né? A explicação para isso é a mesma explicação para aquela família onde o pai tem olhos castanhos e a mãe tem olhos castanhos e nasce um filho com olho azul ou verde, né? A explicação para isso está nos genes ancestrais, né, em características hereditárias que são trazidas às vezes dos avós, né, familiares que vêm antes dos pais. Então aqui nas ervilhas a mesma coisa. O Mendel chamava isso de características hereditárias e hereditariedade, né? E outra coisa que faz o Mendel ser um cientista é que ele publicou o que ele descobriu nos seus experimentos. Então, disse que ele ficou 7 anos fazendo esses experimentos, plantando as ervilhas e anotando. Milhares de vezes ele fez isso, né? Não foram poucas vezes, para ele ter certeza de que aquilo realmente era algo que era um padrão, né? A ciência busca padrões, não simplesmente uma coisa que aconteceu ao acaso. Então essa regra aqui não aconteceu só uma vez, aconteceu milhares de vezes. E depois que ele tinha certeza que aquilo ali acontecia sempre, era um padrão, então ele escreveu esse livro chamado Experimentos com Hibridização de Plantas. E esse livro ele ficou parado por mais de 30 anos e só depois outras pessoas começaram a ler, né? Outros cientistas descobriram esse livro dele e viram que fazia totalmente sentido, né? Que aquelas ideias eram muito revolucionárias e realmente revolucionou a história da ciência, né? Ele descobriu a genética. Nessa época ele não chamava de genes, mas mais tarde começou a chamar essas características que passavam da geração dos pais para os filhos, chamava-se isso de genes, certo? Mais tarde eu vou explicar como é que era possível ele fazer esses cruzamentos entre as plantas de ervilha. Bom, então hoje em dia a gente chama isso de genes, né? As características que passam de pais para filhos, né? Hereditariamente. Então, só para a gente, a título de curiosidade, né? Isso aqui é um gene, tá? É um pedaço do DNA. Um pedaço de que tamanho? Depende. Pode ser um pedaço curto ou pode ser um pedaço mais longo. Cada gene tem um tamanho diferente, certo? E esse gene, ele tem alguma informação, né? Sobre a formação do nosso corpo, sobre coisas que precisam acontecer dentro das nossas células, enfim, todas as informações estão contidas ali. O projeto Genoma Humano, que foi concluído em 2003, concluiu que nós, seres humanos, temos 3,2 bilhões de pares de bases. O que são os pares de bases? São cada um desses risquinhos vermelhos aqui, como se fossem degraus de uma escada. Então, a gente tem 3,2 bilhões deles dentro de todas as nossas células. E nesses 3,2 bilhões de pares de bases, a gente tem aproximadamente 25 mil genes, né? A maioria desses genes os cientistas não sabem para que servem, mas muitos deles se sabem, né? Então, hoje em dia já se sabe, por exemplo, que existem genes para o câncer de mama e para várias outras características, né? Ou doenças também. Mas uma coisa importante para a gente saber é que as características ambientais elas interferem no desenvolvimento das características genéticas. Como assim? Na aula que eu deixei para vocês, eu dei o exemplo da estatura, né? Que é a altura que uma pessoa vai ter. Pode estar escrito lá nos meus genes que eu posso ter uma estatura de 1,80 m, né? Se os meu pai e minha mãe forem altos, provavelmente eu tenho genes para isso. Mas, se eu não for alimentada corretamente durante a minha infância, vai ser muito difícil eu alcançar esse 1,80 m. Então, a alimentação, a gente sabe que ela interfere no crescimento, né? Então, a alimentação é uma característica ambiental e ela interfere no desenvolvimento de uma característica genética, que é a estatura que eu herdei dos meus pais, né? E a mesma coisa doenças e o câncer de mama também. Pode ser que eu tenha
o gene para o câncer de mama, mas eu nunca venha a desenvolver, né? Porque eu vou ter uma vida saudável, enfim, e esse gene nunca vai chegar a se desenvolver. Bom, outra coisa que a gente precisa entender é sobre as mutações gênicas. Então, a palavra mutação vem de mudança, né? E gênica, gene. Então, é uma mudança no gene. Aqui eu coloquei como um exemplo uma mutação genética que ocorre com apenas uma daquelas letrinhas dos pares de bases que eu falei para vocês. Então, aqui eu tinha o genético sem mutação, eu tenho GAG, e com mutação eu tenho GUG. Então, só mudou uma letrinha, mas essa letrinha faz com que, em vez de desenvolver o glutamato, vai se desenvolver a valina. Vocês estão vendo que são moléculas bem diferentes. Obviamente, a valina não vai fazer a mesma coisa que o glutamato faz. E essa pequena mudança aqui faz com que as minhas células de glóbulos vermelhos, que é essa representação aqui, em vez de ter esse formato redondo, como deveria ser, ela vai ter o formato de uma foice. Essa mutação aqui vai representar a anemia falciforme, que é uma doença genética que faz com que a pessoa tenha os seus glóbulos vermelhos em formato de foice. Então, é aquele típico caso, né, em que o aluno às vezes diz: ai, Sora, mas eu só errei uma vírgula, eu só errei uma letrinha. Bom, às vezes uma letrinha, principalmente se for no teu DNA, vai fazer toda a diferença, né? E aí eu coloquei para vocês na atividade alguns fatores mutagênicos. Então, eu dei o exemplo da radiação solar ultravioleta, né? Ela é capaz de mudar os genes, a radiação nuclear e a fumaça do cigarro. Uma pergunta que surge é se essas mutações elas são hereditárias. A resposta é depende. Depende se você teve uma mutação nas suas células somáticas ou nas suas células reprodutoras. Então, lembrando, as células somáticas são todas aquelas do corpo, né? As células do teu rim, da tua pele, do teu pulmão, né? Se você teve uma mutação no pulmão, não tem como essa mutação passar para os seus descendentes. Agora, se você teve uma mutação lá no testículo, nas células que formam os espermatozoides, aí sim, ela vai ser uma mutação hereditária, certo? Então, aqui resumindo, se for nas células somáticas, ela não é hereditária. Se for nas células reprodutoras, sim. E aí, eu coloquei para vocês pesquisarem e anotarem outras substâncias mutagênicas além das que foram citadas no texto. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês corrigirem. Então, um dos principais exemplos é o raio-x. Então, aqui é importante a gente lembrar que quando a gente vai fazer raio-x, né, ou radiografia de alguma parte do corpo, se essa parte do corpo não precisa tirar raio-x da parte reprodutora, né, onde ficam os óvulos dos espermatozoides, então a gente deve sempre proteger, né, com uma camada de chumbo. Então às vezes tem coletes ou roupas de chumbo para a gente vestir e proteger, principalmente a parte reprodutora, porque como eu já falei, se ocorrer uma mutação nas suas células reprodutoras, você pode passar essa mutação para os descendentes. Outra coisa que também gera mutação são radicais livres. Bom, o que são radicais livres? Eles estão presentes nas comidas, por exemplo, na poluição, na fumaça. Então, por exemplo, a gente sabe que comidas gordurosas, frituras, são cheias de radicais livres, né? Então, quando a gente fala em ter uma alimentação saudável para se proteger, né? Se proteger de câncer, proteger de outras doenças, tem tudo a ver com os radicais livres. Então, quanto mais radicais livres tem na sua alimentação, quanto mais poluição, né? Quanto mais fumaça, maior a chance de você ter alguma mutação nas suas células. Também pode ser mutações por vírus e bactérias, por quimioterapia
e por metais pesados, como por exemplo o chumbo e o cádmio, que estão presentes em muitas baterias. E aqui eu também deixei um lembrete para a gente saber a diferença entre mutagênico, que agora vocês já sabem que é o que faz uma mutação, e carcinogênico. Carcinogênico, essa palavra tem a ver com câncer. Então, carcinogênico é aquilo que gera câncer. Mutagênico é o que gera uma mutação. Mutagênico não é a mesma coisa que carcinogênico, porque existem mutações que não geram câncer, certo? Inclusive, existem mutações benéficas, mutações que melhoram a vida dos seres vivos, nem sempre pioram, né? A própria evolução das espécies foi causada por muitas mutações, né? Se a gente chegou até aqui como seres humanos e todas as espécies chegaram até aqui, foi porque houveram muitas mutações desde que a primeira célula existiu. Então, há muitas mutações benéficas, tá? Mas carcinogênico nunca é benéfico, né? Um câncer nunca é uma coisa boa, né? Um câncer são células que são diferentes daquelas células que deveriam estar ali, né? Justamente porque houve uma mutação, e essa mutação não foi boa, né? Não foi benéfica. Então, agora vocês já sabem a diferença. Se vocês lerem alguma coisa de um produto, de uma substância química, de alguma coisa que é carcinogênica, significa que ela comprovadamente causa câncer, né? Evitem ela. Aqui, então, está a correção da atividade 4, que era uma cruzadinha. Não vou ler todas elas, mas vocês podem pausar e observar se vocês fizeram corretamente ou não. E agora chegamos na última parte, que é a reprodução das plantas, e a gente vai entender finalmente como é que o Mendel fez aqueles cruzamentos entre as ervilhas e por que que tudo isso aqui tem a ver, né, uma matéria com a outra. Então, para a gente iniciar nesse mundo das plantas, eu pedi para vocês essa atividade de vocês entenderem como é que funciona uma folha. Quase ninguém fez essa atividade, né? Mas tudo bem. Quando vocês cortam a folha, vocês veem que sai uma aguinha de dentro dela, que pode ser transparente ou pode ser branca. Se ela for branca, a gente chama isso de látex. O látex, ele pode causar alergia, ele não é muito bom entrar em contato com a pele. Mas a maioria das plantas não tem látex, a maioria das plantas vai sair uma seiva transparente. Então, era para vocês dizerem de onde que vocês acham que saiu essa seiva, né? Bom, a resposta é que ela veio através dos vasos condutores das plantas, né? Todas as plantas conduzem a seiva lá das raízes, de onde ela tirou a água, e vai subindo pelo caule, né? O tronco, e chega até as folhas, né? E por isso que ela começa a vazar essa seiva quando a gente corta. A segunda atividade a ver com plantas, eu pedi para vocês desenharem uma flor com o máximo de detalhes possível que vocês encontrassem. Então, podia ser qualquer flor, mas algumas são mais fáceis de observar. Então, a parte que normalmente a gente enxerga e presta atenção são as pétalas, né? As pétalas não vão importar muito para a gente agora, a gente precisa olhar mais atentamente para a parte de dentro da flor. Por quê? A maioria das flores tem órgãos reprodutivos femininos, que está aqui no meio, que a gente chama de estilete, estigma, e esse conjunto aqui a gente chama de carpelo. E a flor também tem junto órgãos masculinos, que são os estames, e na ponta dos estames tem as anteras, que normalmente estão cheias de pólen amarelo. Então, essas duas partes, o pólen que está aqui nas anteras e o ovário que está aqui dentro da parte reprodutiva feminina, eles formam os órgãos reprodutivos das plantas. Bom, e qual é o objetivo disso, né? O objetivo do pólen é o mesmo objetivo de um espermatozoide, ou seja,
ele tem 50% do DNA da planta e o objetivo dele é encontrar os outros 50% que estão aqui dentro, no ovário, certo? E como é que ele vai encontrar essa célula, né, esse óvulo que está aqui dentro do ovário? Bom, tem dois jeitos. Ou ele vai pelo vento, ele vai ser soprado e cair aqui, ou ele vai ser levado por um animal. Por exemplo, uma abelha, né? As abelhas, os beija-flores, as borboletas, as mariposas, todas elas são polinizadores, ou seja, elas levam pólen de uma flor até outra flor. Normalmente, essa flor daqui não vai polinizar essa parte feminina aqui, ela vai ter que ir para outra flor, né? Porque isso vai gerar variabilidade genética, ou seja, vai gerar genes mais diferentes. Então, é mais vantajoso que uma abelha traga pólen de outra flor e despeje aqui, né, sem querer, porque a abelha só quer o néctar mesmo. Então, ela vai cair aqui, ela vai descer por esse tubinho, quando chegar aqui, ela vai fecundar da mesma forma que a fecundação do óvulo e do espermatozoide, também há o mesmo tipo de fecundação aqui, as duas células se juntam. Bom, agora eu acho que deu para entender o que é que o Mendel fazia. Ele fazia o papel das abelhas, ele plantava uma planta de ervilha de flor roxa e outra planta de ervilha de flor branca, e aí ele pegava com o dedo mesmo e levava o pólen de uma até o estigma da outra, né? Até a parte reprodutiva feminina da outra. Então, daí ele tinha certeza que ele tinha feito um cruzamento entre duas plantas de ervilha, e aí por isso ele conseguia anotar e depois ver o que ia nascer dali, né? Que tipo de ervilha que ia nascer. Bom, outra atividade que eu dei para vocês fazerem era para pesquisar o que faz um botânico. Então, um botânico é um biólogo especializado em plantas ou especializado em biologia vegetal. E ele estuda o crescimento, a reprodução, o metabolismo, o desenvolvimento, as doenças e a evolução da vida nas plantas. É só importante a gente lembrar que um botânico é diferente de um agrônomo, por exemplo, porque o agrônomo está interessado na parte de como plantar, né? Como reproduzir essas plantas em grande escala para fazer alimentos. E o botânico está mais preocupado em entender a biologia, né? A evolução, como é que aquelas plantas funcionam, certo? E aí, por último, para a gente lembrar onde que o Mendel quis chegar e onde que essa aula tem a ver com genética, aqui, isso aqui que vocês estão olhando são cerejas, mas o mais importante que saber que são cerejas é quando a gente olhar para essa foto aqui, ou para qualquer árvore que tiver frutos, a gente saiba que a gente está olhando para uma planta grávida. Sim, é isso aqui que acontece quando uma planta é fecundada. Então, o mesmo tipo de fecundação, né, que gera uma mulher grávida, aqui também, claro, é uma brincadeira, né, mas é o mesmo tipo de coisa. Então, essa parte aqui do ovário, depois de receber o pólen, depois que ela for fecundada, ela vai funcionar do mesmo jeito que uma grávida, ela vai começar a aumentar de tamanho, então ela vai desenvolver aqui dentro a coisa mais importante para gerar uma nova planta, que nesse caso, um embrião que está junto da semente. Então, o fruto, pessoal, ele só existe para ele conseguir abrigar sementes dentro dele. Essa é a função do fruto, né? E de onde vem o fruto? Ele vem de um ovário que inchou, né? Aumentou de tamanho. Algumas vezes mudou de cor, se tornou mais doce, mas isso tudo, a cor, o açúcar, né? Ele só serve para abrigar a semente e de repente levar essa semente para mais longe, se ela for comida, né? Para um animal, para um pássaro.
a verdade mesmo é que a planta está mais interessada na semente que está aqui dentro, porque é ela que vai gerar uma nova planta, né? Então, aqui dentro tem, entre aspas, um bebezinho, uma nova planta que vai nascer assim que a semente encontrar um lugar favorável, certo? Bom, com essa revelação agora da planta grávida, eu encerro essa aula. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem algumas coisas e a gente se vê na próxima. Um beijo!